Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Mais um conteúdo aqui nos canais do Grupo 45 Minutos para a gente falar de Série C do Campeonato Brasileiro. O Santa Cruz foi até Belém e venceu o Paysandu. Resultado importantíssimo aí para o tricolor pernambucano, 3-1, tá? Gols aí contra do Juninho e também de Everaldo e Fabinho, né? Fizeram os 3 gols aí da equipe do Santa, que entra no G8 com este resultado e se recupera aí da derrota em casa no seu último jogo contra o Ipiranga. Vamos analisar toda essa partida do Santa, né? Também falar um pouco da questão extracampo, né? Que a equipe também está enfrentando, mas apesar disso, dentro de campo, os jogadores estão correspondendo. Grande vitória lá na Curuzu. Eu sou o Fábio Hermano, já estou aqui com o Gabriel Itajara, que dá sorte, tá? Contra o Brusque foi Gabriel, venceu. Aí Arthur Silva foi inventar de vir na live passada, Santa Cruz perdeu. Hoje, com a volta de Gabriel Itajara, vitória do Santa Cruz. Então, enfim, vamos ver até quando isso vai permanecer. Mas Gabriel Itajara pé quente aqui para o Santa. Direção e trabalhos técnicos é de Alan Roberto. Você que está chegando aí, já deixa o like nesse vídeo, compartilha com parentes e amigos torcedores do Santa e deixa o seu comentário, tá? Quando você estiver assistindo aí, deixa o seu comentário, ajuda no engajamento do vídeo, enfim, dá aquela força aqui para a gente crescer e mostrar a força, né, da torcida do Santa Cruz aqui nos conteúdos da equipe no 45 minutos. Gabriel, vamos lá. Resultado surpreendente. Pelo menos para mim foi um resultado que surpreendeu, né? Sobretudo depois da derrota em casa para o Ipiranga. Uma lista enorme de desfalques, né? Assim, você pega a semana do Santa, pouca coisa levava a crer que a equipe ia conseguir um resultado tão contundente, né? Não foi uma vitória 1-0 sofrido, foi 3-1, abrindo 3-0 contra uma das equipes ali que estão na parte de cima da Série C e uma das equipes mais tradicionais ali junto com o Santa da competição. Vitória por 3-1, né, que coloca a equipe no G8 e dá uma acalmada, né? Já que depois da derrota contra o Ipiranga, as notícias de questão salarial, né, atrasos salariais, a gente até pode falar depois da fala do Everaldo, depois do jogo. Mas assim, era um roteiro que o torcedor que acompanhou o jogo, enfim, acompanhou porque é torcedor, obviamente vai torcer, mas não esperava uma vitória tão categórica como foi esse 3-1 lá em Belém, Gabriel. Salve Fábio, salve nosso amigo Alan que está aí nos trabalhos técnicos e todo mundo que for assistir aí depois, comentar, que gosta do nosso trabalho, enfim, salve aí para todo mundo. Exatamente, até falar, você falou sobre o CP Quente, o Arthur aí, eu comentei em confidência com ele, estava conversando com ele durante o jogo, tive que confirmar para ele que tudo que de notícias que pareciam mentira era verdade, teve gol do Everaldo, teve gol do Fabinho, o jogo terminou com Rodrigues e Robinho jogando e o Santa Cruz ganhou mesmo assim, confirmei para ele e ele colocou, tá, que vai tentar repetir todo final de semana agora esse compromisso que ele teve hoje, já para manter do jeito que tá, porque é difícil acreditar. Você foi muito bem quando trouxe esse contexto da semana do Santa Cruz, porque, na verdade, inclusive, notícias de bastidores davam conta, mais do que dificilmente a gente pensaria em vencer, o mais provável era que o Santa Cruz perdesse a partida. Se a gente olhar aí as notícias que vinham do Paysandu, um time bem mais jovem, bem mais físico do que o Santa Cruz, um time com muitos jogadores goleadores, né? Juninho, que fez um gol contra, mas também fez um gol a favor hoje, é o artilheiro da Série C com gol marcado hoje, passou o Nenê. O Ítalo, que é o centroavante reserva, tem 14 gols na temporada. A nível de comparação, o artilheiro do Santa Cruz no ano é Quirino, com 4 gols, 3 deles contra o Jaguar no Pernambucano, e o outro foi de pênalti. Então a gente tudo nos fazia apostar no Paysandu, principalmente dado aquela partida bem abaixo que o Santa Cruz fez na última semana. E aí a vitória surpreendente, mas de muita imposição
Assim, ninguém pode dizer que foi sorte. Se quiser dizer que aquela partida contra o Brusque foi na sorte, a gente tem que aceitar, porque em algum momento realmente foi o Santa Cruz se defendendo mais do que atacando. Dessa vez não, dessa vez, obviamente, alguns contextos ajudaram, mas o Santa Cruz se defendeu, mas conseguiu atacar. E na forma que atacar, hoje foi a melhor partida ofensiva do Santa Cruz nessa Série C, talvez a melhor partida do Santa Cruz ofensiva no ano, onde ele conseguiu enfrentar um adversário de respeito e conseguiu, no seu jeito rústico de fazer o jogo, não tem muita articulação, não tem um camisa 10 pensante, mas tem alguma simplicidade ali no jogo do Ronald, no jogo do Everaldo, na bola aérea, que mais uma vez foi importante e decisiva do Santa Cruz, mais um gol de bola aérea, quinto gol de bola aérea, quer dizer, quinto gol de bola parada do Santa Cruz, outro gol contra dessa vez, mas bola aérea, acho que já é o sétimo gol do Santa Cruz dessa forma. O Christian de Souza demonstrando aí que essa sua arma segue muito forte, e por mais que a gente fique sempre pensando, né, olha, mas o Santa Cruz não pode só depender da bola aérea, hoje ela abriu o placar, mas o Santa Cruz não foi só isso, ele teve aí a estreia, entre aspas, do Everaldo, jogando bem e fazendo gol, e com tudo dando certo. Defesa do Santa Cruz muito bem. Você falou do destaque, dos desfalques, né? 3 desfalques era suspensão, né? O Alex Juan, lateral esquerdo, o William Alves, zagueiro, e o Renato, atacante. Mas, além de tudo, o goleiro Thiago Coelho, que falhou na última partida, nem viajou. Ou seja, basicamente a gente perdeu esse jogador para a temporada depois da falha da última semana. Zé Mário não viajou, sentiu lesão, e o Marquinhos também não viajou, sentiu lesão. Ou seja, o Santa Cruz estava com mais desfalques além do que os contabilizados aí, e mesmo assim, sem lateral esquerdo. Bom lembrar, se nas últimas semanas o problema era no lateral direito, essa semana a gente, mesmo tendo um elenco ali com Alex Juan e Zé Mário, fomos sem lateral esquerdo e conseguimos aí, o Santa Cruz conseguiu um grande resultado, 3-1 fora de casa, vitória imponente, vitória aí que coloca o Santa Cruz de volta no G8, importante demais o Santa Cruz voltar para o G8 nesse momento do Campeonato Brasileiro da Série C. Pois é, né? Vendo os números aqui, o Santa fora de casa com o Christian de Souza tá invicto, né? A única derrota foi aquele jogo pro Ipiranga, mas são 3 vitórias e um empate. E as 3 vitórias foram contra equipes que estão no top 5 da Série C. Brusque, que é o vice-líder, Paysandu, que é o terceiro colocado, e Inter de Limeira, que é o quinto colocado, né? E ainda teve um empate contra o Maringá, que na época também estava no G8, né? Hoje o Maringá já não está mais ali na parte de cima, é só o 11º, mas no momento do jogo era uma equipe de G8, né, Gabriel? Então mostra realmente que o time tem uma força, assim, não é... É um futebol rústico, é basicamente bola parada e Ronald, né? Assim, não tem muito... Assim, não tem muito mais que isso, mas aí eu acho que também não tem muito mais jogadores que ofereçam mais coisas, né? Pro Christian de Souza trabalhar. É só ver o último jogo, né? Quando o Santa quis ser protagonista, não conseguiu e ainda teve uma diminuição do seu poder ali defensivo, né? Quando tentou ser protagonista. Então eu te pergunto, Gabriel, o jogo do Ipiranga, aquele jogo ali que o Santa quis ser o dono das ações, pegava um time fraco, um time que estava na parte de baixo, não vencia 5 jogos, salvo engano, o Ipiranga naquele jogo, tentou sair pro jogo, tentou, ali colocou só um volante, né? Começou com um volante só, 2 meias, tentou ali agradar ali a torcida, né? Que estava ali na Arena Pernambuco. Perdeu por 1-0. Hoje, jogando ao seu estilo, esperando o adversário, com menos posse de bola, com menos finalização, mas chegando com mais perigo, com mais contundência, aproveitando aí o erro do adversário e também a capacidade do Ronald de decisão, a equipe volta a vencer. Me parece que tá meio claro, né? Assim, eu sei que não sei se o torcedor tem alguma objeção, né? Esse Santa Cruz menos protagonista, mas é o que funciona, é o que dá resultado. Então me parece que esses 2 jogos deixam essa lição, né? É isso, é o Santa Cruz da defesa sólida, não deixa o adversário entrar na área, aguerrido, e quando tiver uma bola parada ou quando o Ronald conseguir gerar alguma coisa, tenta aproveitar.
Me parece que não tem muito segredo esse Santa, né? E eu acho que até nos jogos em casa o Santa tem que ir nesse estilo. O que você acha disso que eu falei? E desses dois, o comparativo desses dois jogos e o Santa se dando melhor jogando na sua forma tradicional que o Christian de Souza prefere. Eu acho que é exatamente isso. E veja, ele fazer o estilo reativo não significa ele ser monotemático taticamente. Muito pelo contrário, assim, desde esse começo de trabalho do Cristian de Souza, ele já foi todas as formações possíveis. Muitas vezes, inclusive, com os mesmos jogadores, sem mudar ninguém, ele está mudando taticamente essa equipe. Então, Ele ele joga de acordo com o adversário, né? Que é outro mérito, né? Assim, exatamente. essa questão que a gente fala do erro do adversário é muito pela. Não é só simplesmente o erro do adversário. É um Santa Cruz que sabe ler o seu adversário e força o erro do adversário, né? Justo, é exatamente isso. Eu estava ressaltando mais cedo, comentando com alguns amigos do que também assistiram o jogo, porque taticamente, por exemplo, começa o jogo com Everaldo na ponta e o Vitinho de camisa 10. Aí todo mundo pensa, pô, Vitinho é o tipo de camisa 10 que ninguém quer. Ele não acerta um passe incisivo, ele não dá um drible, mas o que o cara ajuda na recomposição, o que ele está correndo o jogo todinho, e na partida de hoje ele teve uma função extra. Ele, quando o Santa Cruz estava sem a bola, ele saía do meio, ia para a ponta esquerda e acompanhava a lateral. E Everaldo ficando pelo meio. Everaldo não deixou de ser ponta, mas ele atacava de ponta quando o time estava com a bola. O time perdia a bola. E o que isso acarretou? O Everaldo mais descansado. Hoje o Everaldo teve capacidade de, quando ele recebeu aquela boa jogada do Ronald no gol dele, ele ter pensado, não tá esbaforido depois de acompanhar a lateral várias vezes, ele pensou bem, abriu um ângulo, teve força para dar um chute, fez o gol que todo mundo esperou de Everaldo esse tempo todinho, ele não conseguiu fazer, ele conseguiu ir bem hoje na partida, muito por causa dessas variações táticas que o Cristiano de Souza pensou para potencializar a equipe, e aí a gente viu. E aí, voltando novamente para o Vitinho, o camisa 10, que unanimidade negativa na torcida do Santa Cruz. Ele terminou, quando ele sai da partida, ele sai jogando de ala. Então, o nosso camisa 10 terminou acompanhando o lateral. Teve um momento que ele era simplesmente assistente do Matheus Vinícius, que começou a partida de lateral esquerdo. Ou seja, Cristian de Souza, ele está muito, muito pelo sacrifício de que cada jogador está oferecendo. E aí, quando a gente falando aí de bastidores do Santa Cruz, a gente soube que durante a semana alguns jogadores. O clima não estava legal nos bastidores do Santa Cruz. Inclusive, tem alguns jogadores esperando aí a janela de transferência abrir para poder sair do Santa Cruz. Então, avalie a dificuldade de um técnico como o Cristian de Souza para montar uma equipe só com quem vai correr, só com quem está olhando para a oportunidade do Santa Cruz como oportunidade da vida. E aí vai dificultar muito para ele montar a equipe. E no fim das contas, eu acho que o Vitinho simboliza muito isso. Ele não é um meio-campista melhor do que o Patrick Alain, mas hoje ele entrega ao Santa Cruz exatamente tudo que o Santa precisa. Não o que a torcida quer, o que o Cristian de Souza pensa assim, ó, eu quero um cara que corre e faça todas as pequenas coisas para um time ser vencedor. Quer marcar, quer ajudar na pressão, quer folgar ali o meu jogador que pode ser mais decisivo, ajudar ele a correr menos, para quando ele tiver uma bola decisiva ele conseguir fazer o gol, que foi o caso do Everaldo hoje, ou o próprio Quirino, que fez uma partida de muita guerra. Então, dessa forma, a gente vê aí como o Cristian de Souza está valorizando muito esses jogadores, os guerreirinhos, né, os jogadores de correria, os jogadores que estão adaptados a esse estilo de jogo dele, que a gente pode até pensar, é reativo. Nesse momento, eu acho que o Santa Cruz está aí conseguindo tirar o melhor possível com o que melhor sabe fazer o Cristian de Souza. Eu acho que o Santa Cruz até pode ter algum momento que ele consiga jogar melhor ofensivamente. Eu acho que o Cristian de Souza não vai tirar o melhor dele assim. Eu acho que o melhor dele é realmente um time mais aguerrido, um time de maior marcação e que mais pessoas dispostas a correr e dificultar a vida do adversário. A entrada do Silva hoje representa muito isso. A dificuldade que ele tem de dar um passe para frente é uma enormidade. Mas o que ele dificulta a vida do adversário batendo também é outra enormidade.
ele dá uma cansadinha e tudo mais, mas o cara corre direitinho, então é muito isso. O Christian de Souza, ele tá muito aí por esses jogadores guerreiros, os jogadores da correria, os jogadores que entendem o Santa Cruz aí como uma oportunidade nesse momento e que ele consegue potencializar um elenco que outro dia tanto eu quanto o nosso amigo Arthur falávamos como um time para lutar contra o rebaixamento, entrou no G8 nesse momento, é o sétimo colocado. Então, está permitido ao torcedor do Santa Cruz olhar todo esse processo e acreditar que é possível classificar para uma segunda fase. Eu ainda acho um acesso difícil, principalmente com esses jogadores e com esse elenco de baixa rotação, mas acreditar que pode se manter no G8 é completamente plausível, dado o histórico recente aí do Christian de Souza, que nesse momento aí da Série C, né, com todas as partidas, é apenas uma derrota e mais uma vitória, segue como líder da competição, somente Christian de Souza. É isso, né? Grande trabalho aí do técnico do Santa Cruz, né? Santa que nesse momento está na 7ª colocação, tá? Então entra mais uma vez aí no G8 e não sai nessa rodada. Quer dizer, ela tem uma possibilidade se Amazonas e Caxias vencerem os seus jogos, né? Vamos ver aqui quem o Caxias e o Amazonas pegam na rodada, pra gente ver a possibilidade aí da manutenção. O Caxias pega o Anápolis, que é um dos times da parte de baixo, joga em casa, aí o Caxias deve vencer. O Amazonas tem um jogo mais complicado, fora de casa contra o Volta Redonda. Então, há uma boa possibilidade do Santa se manter aí nesse G8. Na pior das hipóteses, vai ficar ali na porta, né? Vai ficar ali na 9ª colocação, enfim. Tá na briga, faltando ainda 7 jogos para o final da competição. Bom, antes da gente continuar falando de Paysandu 1 Santa Cruz 3, recado da Carrilho, tá? Nossa parceira aqui. O melhor lugar para você estar e seguir em frente é na Carrilho Urban, tá? Com apartamentos de 2 quartos, suíte, área de lazer, conveniência e segurança para você e sua família. E o melhor, tá? Condições imperdíveis com unidades a partir de R$ 259 mil, zero de entrada e documentação grátis, tá? E TBI e registro grátis para você. Você ainda escolhe onde quer morar, em um bairro planejado no centro de Paulista, a 2 minutos da Caxangá, ou a apenas 400 metros do Shopping Recife. É hora de você virar a chave da sua vida e escolher um carrilho para chamar de seu. Entre em contato, tá? O WhatsApp é o 81 3231 1703, o 81, né, DDD aí de Pernambuco, 3231 1703. Quem está no YouTube pode apontar o celular aí pelo QR Code que você já vai ser direcionado para a central de vendas da Carrilho e vai ser atendido o mais rápido possível por um especialista para tirar todas as dúvidas e para te atender da melhor maneira. Vai lá, conhece, tá? Sem compromisso, galera. Pode ir lá, conversa lá, faz aquele orçamento, enfim, tenho certeza que você vai fechar lá com a Carrilho, porque as oportunidades são muito boas. Bom, falando em oportunidade, Gabriel Itajara, novidades no time titular, né? O Gabriel Souza no gol, né? Thiago Coelho, como você disse, nem no banco ficou. Thiago Enes hoje na lateral direita. Também tivemos Matheus Vinícius ali, meio improvisado, né? Ele jogou como zagueiro ou como lateral esquerdo? Os dois. É o que o Christian sempre faz, né? O Eurico não vinha de lateral direito, ele fez o que o Eurico vinha fazendo nas últimas partidas, só que pelo lado esquerdo. É exatamente essa. Era lateral esquerdo, mas a partida terminou, por exemplo, com o Rodrigues entrando, lateral esquerdo, e o Matheus fazendo aquela famosa linha de 5. Então, quando foi 4-3-3, Matheus Vinícius lateral esquerdo, quando foi 5, ele voltou ali à sua posição de zagueiro. E aí, você gostou da escalação? Enfim, era o esperado. Fabinho começou no banco, né? Tinha uma expectativa dele ser titular, foi o Silva. E aí, começando pelo goleiro, teve coragem, né? De trocar. Enfim, diferentemente do Bielsa, né? Que deixou o Muslera falhando a Copa do Mundo inteiro, o Christian de Souza trocou na primeira oportunidade. Exatamente. E essa situação do Thiago Coelho, que se entende que é um jogador de muita experiência e liderança no elenco. Então ele volta depois daquela expulsão contra a Ferroviária,
E muita gente já tinha, pô, o Gabriel veio bem, foi bem contra o Brusque, o Gabriel foi bem contra o Brusque, não é justo ele perder a posição contra o Ipiranga. E ele perdeu a posição e o Santa Cruz, muito daquela derrota, é na conta do Thiago Coelho, né? Então ficou muito. Será que vai ter essa coragem? Você foi muito bem. Ele não. Ele sabe o quanto a Série C é muito um campeonato de reação. Você tem que reagir às coisas. E naquele momento eu acho que ele entendeu que precisava reagir à falha do Thiago Coelho, voltou com o Gabriel Souza e fez outra boa partida. E aí o resto do time é até curioso, porque assim, eu sempre demonstrei muitas dúvidas sobre como o Cristiano de Souza ia escalar suas equipes. E quando eu fui descobrindo aí os outros desfalques que eu citei, por exemplo, o Zé Mário, um deles, né? Porque o Zé Mário, a gente, em teoria, seria o titular hoje na lateral esquerda. E quando eu descobri que ele nem tinha viajado, eu minha primeira reação foi conversar. Pô, eu tô começando a pensar igual o Cristiano de Souza, porque eu armaria o time fazendo a mesma coisa que eu citei, né? Em vez de ser o Eurico na lateral e a gente tem Enes de volta, vai com Enes na lateral direita, fazendo o que fazia o Alex Juan ou o Zé Mário, e o resto da zaga segue a mesma. Aí bota Eurico, o Edson Miranda, e aí fazendo o Matheus Vinícius aparecendo na lateral. No meio-campo, eu imaginei uma volta de um volante. Fabinho era a opção para mim mais danosa a equipe, por mais que ele tenha saído hoje com um gol em campo. Eu acreditava que seria mais danoso o Fabinho do que o Andrei, porque ele foi muito mal naquela partida contra o Brusque, mesmo com a vitória. O primeiro tempo do Fabinho foi muito ruim. E ele escolhe o Silva, que se não tem a qualidade do passe, ele tem muita entrega defensiva. O Silva ele entrega muito defensivamente, e hoje foi importante nisso. E aí, do meio para frente, é muito como acontece as variações do Santa Cruz, como eu falei. É Vitinho que é camisa 10, mas recompõe a ponta. É Everaldo que começa de ponta, mas na hora defensiva está marcando os atacantes. Inclusive, foi muito ressaltado pela transmissão como o Santa Cruz estava tentando dificultar a saída de bola do Paysandu com o Bispo, né, que é o principal jogador da saída de bola do Paysandu. O Santa Cruz teve muito aperto nisso aí. Inclusive, Quirino foi muito bem nesse sentido. Eu imaginei muito isso, assim, o Quirino, uma escalação com o Quirino, demonstra muito que o Santa Cruz queria marcar desde lá da frente. E foi muito isso que aconteceu. Muitas vezes a gente viu o Favela, ali que é o primeiro volante, dando marcação alta lá na entrada da área do Paysandu, e era muito isso. Assim, eu gostei da escalação no fim das contas, achei que foi muito por esse caminho. Talvez a única diferença que eu teria feito seria a entrada do Léo Costa no lugar do Silva, mas assim, sem muita convicção, insisto que é um jogador que eu preciso ver mais em campo, mas seria muito mais pela o quanto eu tenho tranquilidade do que o Silva não entrega na saída de bola, no passe. O Santa Cruz precisa de um volante que tenha o melhor passe. Mas como ele entrega defensivamente, eu não sei como está o Léo Costa fisicamente para fazer essa mesma entrega defensiva, e menos ainda sei o quanto ele entrega no passe. A gente precisa ver mais em campo para ter essas certezas. Então o Silva acaba que não ofende, porque o Santa Cruz precisava se defender, e hoje se defendeu muito bem, e o resultado está aí. Muito bem, é isso, né? Grande resultado aí da equipe do Santa entrando no jogo, Gabriel, né? Um Santa, enfim, sendo mais cauteloso, né? O Paysandu chegando, mas sem tanto perigo, né? O Santa do Cristiano de Souza é um time que protege muito bem a sua área, né? Os times até conseguem circular, mas para chegar na área ali, uma chance muito clara, as equipes acabam não conseguindo. E foi essa a tônica ali do primeiro tempo, com o Santa aproveitando seus momentos de ataque, né? Acho que foi basicamente isso. Se defendeu bem, protegeu bem ali a meta do Gabriel, que não teve uma grande defesa. Teve uma bola que passa muito perto, mas acho que ele nem toca, né? É um Isso. chute ali. Mas de resto, foi um time seguro defensivamente e letal quando chegou ao ataque. Exatamente, esse é o ponto, assim, o Santa Cruz ali, os primeiros 20, 25 minutos são muito nessa tônica, assim, primeiro ponto, assim, o Paysandu, ele tem um jogo que deu espaços para o Santa Cruz, ele deu esse espaço, ele deu o espaço que o Christian tanto precisa para fazer aí, para ter o esticão ali do Ronald,
para o Everaldo ter espaço para pensar mais com a bola, e muito foi nesse caminho aí que o Santa Cruz conseguiu suas melhores chances. E então, mesmo antes de fazer o primeiro gol, que aí foi numa bola parada, no cruzamento do Everaldo e o Juninho acaba fazendo contra, e até o Quirino tentou roubar o gol, né, saiu comemorando como se fosse dele, mas claramente ele foi o gol do Juninho. Até aquele momento ali, estava um jogo aberto, obviamente, com o Paysandu tendo os maiores e fazendo mais pressão, por estar jogando em casa, por ter pressão da torcida, e aí o Santa Cruz, na sua arma de destrava-jogo, que é a bola parada, acabou fazendo o 1-0. A sequência da partida vai muito nessa mesma toada, até que num lance ali, aí já no final do primeiro tempo, o Ronald tem o espaço que ele sempre quer para correr pelo lado direito, e aí ele faz uma coisa que nem sempre ele faz. Ele é um jogador, como é um destro da ponta direita, o maior costume dele é ir para a linha de fundo. Dessa vez não, ele foi puxando para a esquerda e foi puxando para dentro, foi puxando para dentro, até achar um passe, até que não teve um grau de dificuldade grande, mas um bom passe para Everaldo, que para, domina, pensa, abre mais um pouco para a perna direita, tem força para fazer o chute e aí finaliza numa qualidade de um jogador que a gente sabe que até outro dia estava disputando Série B, estava disputando Série A, e que a gente sabe que ele podia entregar um pouco mais na Série C. Ele, até o momento, ele não tinha feito uma partida tão boa. E mesmo antes de fazer esse gol, era um destaque da transmissão, o quanto o Everaldo estava em todos os lugares do campo. Até muito por conta disso que eu falei de, taticamente, essa solução que o Christian arrumou, né? Do Vitinho ajudando muito o Everaldo na recomposição pelo lado esquerdo e o Everaldo só marcando. Então, realmente ele aparecia do lado esquerdo, aparecia no meio, aparecia na direita, recuava para pegar a bola. Então, o Everaldo já fazia um bom jogo, mas com um descanso físico maior. Ele domina, pensa, dá um chute excelente, faz 2-0 e aí o Santa Cruz resolveu a partida. Claramente a sensação, quando você vê um time do Christian de Souza fazendo 2-0, eu acho que assim é muito mais fácil você acreditar que o jogo está resolvido, porque defensivamente, como eu falei, é um time que sabe muito, e tanto que o segundo tempo desfaz. A gente vai ver na hora do campinho o 4-2-3-1, mas não existe nenhum momento de 4-2-3-1 no segundo tempo, tá? Antes mesmo de fazer as substituições, o Vitinho ele já estava na ala esquerda. Assim, o Vitinho colou no Matheus Vinícius, zagueiro, e não saiu de perto dele. E foi o quê? Isso era o Santa Cruz tentando se precaver defensivamente, fazendo a melhor defesa possível. E aí ele vai começando a fazer as substituições, né? O Ronald sente, aí ele bota o Léo Costa, que é um volante. Aí nesse momento a gente vê o Santa Cruz no 4-4-1. O Everaldo já era realmente um segundo atacante, atrás ali do Quirino, e fazendo o Santa Cruz sempre muito forte defensivamente e o Vitinho sempre muito aberto do lado esquerdo e voltando, até que o momento que o Christian de Souza começa aí a fazer mais substituições, né? Que aí entra o Thiago Marques no lugar do Quirino, o Fabinho no lugar do Silva, posteriormente ele ressuscita no elenco Robinho e Rodrigues. Assim, não tem um torcedor do Santa Cruz que tenha acompanhado essa temporada e não tenha olhado um para o outro e pensado: caramba, o Santa Cruz nesse momento está ganhando de 3-0 do Paysandu, quer dizer, estava 2-0 naquele momento, e vai entrar Fabinho e Robinho. Dois jogadores assim. O Robinho estava em lista de dispensa até outro dia. O Robinho ainda está no Santa Cruz porque ele não teve interessados em contar com o futebol dele nessa temporada. E aí ele entrou hoje no jogo importantíssimo, ajudou, teve sua contribuição. O Fabinho entrou e fez um gol. O Thiago Marques entrou, e o Thiago Marques vinha sendo o pior centroavante do Santa Cruz na hierarquia, entrou, fez uma bela jogada. Teve outros lances que ele foi mal, mas no lance do gol do Fabinho, ele dá uma gingada que minha primeira reação é: volta na TV, porque eu preciso ter certeza que foi o Thiago Marques que fez o lance. Volta, eu não acredito que foi ele que fez essa gingada e fez o lance e deu um passe primoroso para o Fabinho fazer 3-0. E com 2-0 eu achava que estava resolvido, 3-0 matou. E aí o Santa Cruz, mesmo levando o gol do Paysandu, que conseguiu com o Juninho, que, insisto, é artilheiro da Série C, gente.
um time com tantos jogadores bons dificilmente ia passar em branco nessa partida com o Santa Cruz, ainda mais o Santa Cruz depois de ter feito 3, mas o Santa Cruz em nenhum momento, tudo bem, teve aquele momento que teve perigo, mas mesmo com perigo, em nenhum momento pareceu que o Santa Cruz realmente teve em risco de deixar essa partida sair do controle e sair sem pelo menos os seus 3 pontos, ou com empate, ou qualquer coisa do tipo. O Santa Cruz defensivamente foi primoroso, partida de manual, e taticamente, assim, para mim, um dos grandes destaques do Santa Cruz é como o Christian de Souza, ele move as peças do seu time sem necessariamente precisar mudar fazer substituição. Ele foi muito bem e ele foi mudando taticamente a equipe de acordo com a necessidade que se demonstrava em campo, e eu acho que isso daí foi muito interessante. Isso foi muito chave da vitória do Santa Cruz na partida de hoje. Muito bem, é isso, né? 3-1, tomou um golzinho no final ali, né? No segundo tempo, depois do 3-0. Você achou falha do Gabriel, aquele gol do Paysandu? Passou meio perto dele ali, né? Não acho, não chega a ser uma falha. Ele podia ter feito melhor. Eu acho que eu vou colocar nesses termos. Podia ter feito melhor, mas falha, eu não chego nessa classificação, não. Mas, assim, segurança, hoje a gente precisava disso aí. No momento aí é o que esse garoto precisa, né, de segurança. Podia ter feito melhor, mas não considero falha, não. Muito bem, após o jogo, meu caro Gabriel, o Everaldo deu uma entrevista pesada à Sportnet, né? Falou dos meses de salário atrasado, falou que isso tá virando já cultura no futebol brasileiro, né? Essa questão aí dos jogadores não receberem. Enfim, até que ponto o Santa vai conseguir manter esse nível se as coisas fora do campo não forem resolvidas? Até quando o Christian de Souza vai conseguir manter esse elenco motivado? Porque vai chegar uma hora ali que, pô, talvez não dê, né? Talvez ali um pouco mais ali de uma semana abaixo de treinamento, uma desmotivação, sobretudo se o Santa se classificar, né? Isso pode fazer uma grande diferença. Ou não, eu vi gente falando, inclusive no grupo de torcedores do Botafogo aqui, falando, não, o Santa aí, ó, o Santa é que nem a Ponte Preta, os caras estão correndo porque sabem que só vão receber se subir. Então o negócio é atrasar salário, enfim, obviamente não é esse o caso, assim, mas como você enxerga essa situação extracampo e, por enquanto, aparentemente não está pesando dentro de campo, né? Pode pesar ali, pô, o jogador vai pedir para sair, né? Talvez jogadores importantes que tenham uma proposta, o cara não vai pensar 2 vezes. Eu acho que o risco é mais esse, né? De perder jogadores nessa janela que vai abrir agora em julho, do que exatamente os jogadores desmobilizarem. Você acha que também isso pode acontecer? Eu acho que sim, as duas coisas. Tanto tem o risco dos jogadores desmobilizarem, mas assim, nesse momento o Christian conseguiu a receita para mobilização, né? Algo que, por exemplo, o Claudinei não tinha conseguido. Acho que foi muito por esse caminho. Então, um time que a torcida via muito, que achava que estava de corpo mole, tá claramente que era muito mais mal treinado do que qualquer outra coisa, e o Christian treinando a equipe melhor e fazendo essa capacidade de mobilização dele ir para cima, ajudou muito. Mas no fim das contas, em outros momentos, quando o Santa Cruz esteve bem nesse recorte do Christian de Souza, o Eurico já tinha dado uma entrevista muito forte falando sobre salários atrasados. A entrevista de hoje do Everaldo, para mim, vem muito bem a calhar, porque é uma vitória contundente, é uma vitória que consegue ser maior até do que aquela vitória contra o Brusque. Então, assim, é um momento ali que ele tem a oportunidade de dizer, ó, tem 2 meses de CLT, tem 2 meses de imagem, não pode fazer assim. A gente, desde que começou a Série C, quando a gente fala de Santa Cruz, a gente fala de salários atrasados e traz a lembrança da Ponte Preta. Veja, não é igual a Ponte Preta, gente. Não é. A Ponte Preta, naquele momento, liderou a Série C de ponta a ponta. E o time era melhor, né? O time era melhor, exatamente. O banco era bom, enfim, era um time muito acima, né? Exato, com outro tipo de encaixe. Um Elvis que com mesmo mais gordinho decidia jogo, e a gente sabe como um jogador mais técnico acaba ajudando muito nessa Série C. Tinha Gé em determinado momento, Jonas Toró fazendo gols, que foi artilheiro da competição. Então tudo isso coloca a Ponte Preta num lugar que eu acho que o Santa Cruz ainda não está, e dificilmente vai ficar nessa temporada.
E eu acho que esse ponto é como eu estou falando, os jogadores estão aproveitando as boas oportunidades para colocar essa diretoria na parede para dizer, opa, ajuda a ajudar vocês. Estamos fazendo nossa parte. Depois que arrumaram um treinador melhor para a gente está conseguindo responder dentro de campo. Paga o salário dos jogadores, paga, resolve as questões. E aí, essa semana o Santa Cruz, ao contrário das semanas anteriores, não pagou bicho, não pagou de imagem, não pagou CLT, não pagou nada. Então, acho que muito por isso também acabou tendo esse zuzuzu de bastidores de jogadores insatisfeitos. Então, muito da nossa percepção de uma provável derrota do Santa Cruz que aconteceria hoje era muito do que a gente já ouvia de bastidores. E esse time aí vai demonstrando que, olha, não vamos deixar atrapalhar, mas estamos bastante satisfeitos, porque o Santa Cruz, tá claro, em 2026, em nenhum momento ele teve salários em dia. Jogador, ó, Everaldo falou que, pô, Everaldo chegou pro brasileiro, pô. E ele tá falando de 2 meses de salário e 2 meses de 2 meses de CLT, dois Deve ter meses de recebido um imagem. só, então, né? Deve ter recebido um só, desde que chegou. Ou seja, isso aí é um absurdo, e por isso que ele fala muito bem, ó, isso não pode acontecer. A gente entende o que está acontecendo no futebol brasileiro, mas tem que ter responsabilidade. E a diretoria do Santa Cruz age sem responsabilidade, né? Eu acho que está esperando aí um possível aporte de SAF, o que vai se resolver. Não sei o que está se passando na cabeça do presidente do Santa Cruz, mas os jogadores, e Everaldo é muito vocal, precisa ser resolvido. É muito necessário ser resolvido. E ele fala assim: eu não sei como, até porque não é o Everaldo que tem que resolver, não, meu amigo. Everaldo hoje resolveu. Estava devendo, viu? Os 2 meses que o Santa Cruz está devendo de salário a ele deveu de futebol também. E veja, independente, o Santa Cruz deveria ter pago esses 2 meses, mas ele também estava devendo de futebol, hoje ele entregou. Então aproveitou para dar essa reclamada com total razão, tá? Com total razão. E ele foi muito bem. O Santa Cruz tem que dar um jeito. Bruno Rodrigues precisa dar um jeito. Vamos ver se essa semana a gente tem alguma novidade, tanto de pagamentos, né? Quanto de SAF, né? Vamos lá. Junho está acabando. Essa SAF estava prometida para o começo de abril. 3 meses já se passaram disso daí e a gente não tem novidades concretas sobre o que vai acontecer do Santa Cruz e como vai terminar, né, essa história, se o Santa Cruz vai terminar essa Série B ainda devendo 2 meses de salário, porque parece que essa é a tônica do Santa Cruz em 2026. É o ano todinho sempre devendo 2 meses. Complicado demais essa percepção aí que o Santa Cruz está deixando, né, para todo mundo, inclusive a janela vai abrir, se o Santa Cruz estiver aí no G8, vai querer contratar, como é que vai contratar assim? Como é que os jogadores que vão chegar vão ser recebidos pelos jogadores sem salários, com 2 meses de salários atrasados? Todas essas questões aí são importantes que o presidente e seu executivo de futebol, Alex Brasil, consigam mediar nas próximas semanas aí do Santa Cruz nessa Série C. Assim, 2 meses vencidos, né? A gente já tá no final do mês, então tá caminhando Isso. para 3, né? Assim, na prática, geralmente é dia 5, né? O quinto dia útil, mais ou menos ali. Então daqui uma semana deve vencer outra folha, né? Então realmente tem que Parece que é regularizar aí pelo sempre assim, menos. ó. Eles pegam um mês, aí uma semana paga uma imagem, na outra semana paga um CLT, e aí depois na outra semana paga um bicho, e na outra semana não paga nada. E aí acaba o mês, você pagou um mês e nunca deixa bater o terceiro mês. Parece que a É. estratégia do Santa Cruz tá soando muito com isso, sabe? Assim, vou fugir de um CNRD e não vou deixar cumprir 3 meses. Mas eu não sei o quanto isso adianta, não, viu? Porque, enfim, né? Quando o jogador quiser e entra na justiça, ele tem como provar que, enquanto esteve no Santa Cruz, nunca esteve 100% regularizado. E isso não é bom para o momento do Santa Cruz. Eu acho que o principal risco é perder alguém. Pô, perde o Ronald. Já é um time Isso. que ofensivamente tem poucos jogadores que conseguem decidir, né? Conseguem fazer algo diferente. Você perde um Ronald para a Série B, é difícil, né? Você repor, até pela situação do Santa Cruz, e é um time que já não tem tantas peças ofensivas, né, 2 Gabriel? jogadores que Então, eu penso é Ronald e Eurico. Se o Santa Cruz perde Ronald e Eurico,
o negócio fica muito complicado, mesmo com o time dando liga, trazendo. É muito, pô. São os principais jogadores desse elenco hoje. Então, assim, você tem muita razão. Pô, os caras, se vier uma proposta melhor de uma Série B, Ronald e Eurico, acho que são os principais jogadores aí que a gente fica nessa percepção aí que é um risco do Santa Cruz perder. E se perde, fica difícil as perspectivas na competição. Pois é, né? Então vamos ver aí os próximos capítulos se a galera tem aí os salários pagos, né? Acho que vai ser nessa toada, mas vamos pagar um, ficar com dois e, pô, vamos, vai levando com a barriga, né? Ver se aparece um aporte ou se sobe de divisão, né? Aí, pô, galera, ó, chegou no quadrangular, galera, ó, pô, se a gente subir, a gente paga. Vai entrar dinheiro, enfim. Então corram aí, enfim, meio nas entrelinhas, querendo ou não, a mensagem que passa é essa, né? Se você ficar deixando 2 meses, vai chegar no quadrangular, faltando 2 meses, cara, pô, um mês aqui de temporada. Se a gente não sobe, vamos receber só na justiça, né? Então, para receber logo ou ter uma expectativa de receber mais rápido, só com o time conquistando o acesso. Bom, vamos continuar avaliando o Santa, né? Agora individualmente, mas antes tem um recado do Vini Júnior e da Bet Nacional. Ensinamentos do Vini Sênior. Se há muita ventania, busca a calmaria. A pausa tem poder. Quem aposta precisa saber a hora de fazer uma pausa. Por isso Vini Sênior está aqui. Na Bet Nacional, você pode parar por um tempo ou se excluir se não estiver se divertindo. Jogue como sênior, com responsabilidade. Bet Nacional, a bet dos brasileiros. Proibido para menores de 18 anos. Tá aí o recado do Vini Júnior, né, nosso craque aí da seleção brasileira, reforçando aí o jogo responsável. Vai lá na Bet Nacional, mas vai na boa, tá? Vamos começar as análises com o Gabriel, seu xará. Tomou um golzinho ali, mas foi importante, né? Assim, tudo bem que o Paysandu não chutou muito no gol, né? Foi mais ali no segundo tempo, mas, enfim, ainda é positiva a atuação dele, apesar do gol sofrido? Para mim é positivo. Demonstrou segurança, teve umas boas saídas. Teve boas reposições. Acho que a minha maior surpresa foi as boas reposições do Gabriel. Para mim, acho que é a maior deficiência dele. E hoje ele acertou algumas que ajudou o Santa Cruz em movimentos de contra-ataques. Então, para mim, vai um razoável de goleiro pedendo para o positivo, tá? Para mim, voltou, a posição é dele. Gabriel Souza ainda não falhou como goleiro do Santa Cruz. Todos os seus concorrentes já falharam. Então, acho que tá bom de dar o tempo dele aí. Razoável de goleiro, mas tá tudo tranquilo. Nota amarela aí pro Gabriel. Bom, dupla de zaga hoje com Eurico e Edson Miranda, né? Exatamente, Edson Miranda e Eurico, para mim, consolidou como os principais jogadores da defesa do Santa Cruz. Não existe mais uma defesa do Santa Cruz que não tenha Edson Miranda e Eurico. E essa partida especificamente hoje deles, enfrentando aí um trio de ataque bem quente nessa temporada. O Cleiton Pego, por mais que não tenha feito uma partida boa, é um bom jogador, um jogador de bons números, tanto de gols quanto de assistência. O próprio Juninho, o Ítalo Carvalho, que entra no segundo tempo. Olha o poder de fogo que esses jogadores enfrentaram hoje e conseguiram se sair muito bem, sofrendo apenas um gol e alguns momentos heróicos, tanto do Eurico quanto do Edson Miranda. Para mim, muito bem para a dupla de zaga, tá? O verde mais forte aí para o Eurico e para o Edson Miranda aí, a dupla de zaga do Santa Cruz hoje. Muito bem, então avaliação positiva aí para a dupla de zaga. E o Thiago Enes, hoje titular da lateral direita. Vamos lá, eu acho que eu vou aproveitar, vou adiantar, porque eu acho que os laterais eles tiveram partidas equivalentes, só que o Matheus Vinícius ele tem uma dificuldade a mais porque ele não é lateral, né? Ele é um zagueiro que, como eu falei no começo do programa, hoje ele emulou o Eurico do lado direito, já que não tinha lateral esquerdo, para dar um balanço aí nessa equipe, para ter as variações táticas que o Christian gosta de ter dentro de campo, sem precisar mudar peças. Acabou que o Matheus Vinícius acaba entrando na partida e faz uma partida bem ok nesse sentido. O Enes apareceu bem na lateral, mas muito bem defensivamente. Eu vou para o razoável para os dois laterais, tá? Eu acho que eles tiveram momentos positivos, mas não chamam muita atenção, porque eu acho que a partida dos laterais do Santa Cruz vão sempre
nesse caminho do razoável. Dificilmente, eu acho que mais quando consegue uma assistência ou algo do tipo, a gente vai para cima. Mas eu acho que o papel que o Christian de Souza espera dos seus laterais são partidas corretas defensivamente. E acho que ambos entregaram isso. Então, o amarelo está de bom tamanho, tanto para o Enes quanto para o Matheus Vinícius. Muito bem, a defesa avaliada, vamos para a dupla de volantes com Silva e Pedro Favela. Vamos lá, outra boa partida do Pedro Favela, pode ir para o verde clarinho para ele, muito bem. Ele segue sendo o jogador mais regular do meio-campo tricolor. Ele, assim, tá numa tranquilidade, assim, sendo dono. Acho que não tem ninguém que jogue mais bola, que corra tanto, que esteja tanto ajudando a defesa, tentando algumas contribuições no setor ofensivo, como o Pedro Favela. Se destaca demais, é muito bom ter um jogador como o Pedro Favela no seu time. Assim, é um cara que facilita o jogo de todo mundo que está ao redor dele. Pena que o companheiro de volante dele seja o Silva, que é um jogador que claramente está abaixo, que tem muitas dificuldades, assim, como eu repito, ele tem uma dificuldade de jogar para frente, mas em muito tempo, eu fui um dos poucos que defendia o jogador dentro da torcida. Eu acho que partidas como a de hoje faz muita gente entender o que é que eu enxergava em Silva. Um jogador voluntarioso, um jogador que bate, um jogador que deixa a vida do adversário mais difícil, que é bastante intenso e vai ter dificuldade. Como o Santa Cruz não tem um segundo volante de consistência ofensiva e que tenha pulmão para correr o tempo todo, acaba que a melhor opção para jogar ao lado do Favela é o Silva. Tem uma partida razoável hoje, e o razoável para mim, para o Silva, é quase como se fosse o verde mais forte, tá? Então o razoável, o amarelo para a nota de Silva, conta assim como quase muito bem. É o nível do jogador, infelizmente, mas colabora nesse meio-campo tricolor. Muito bem. Vitinho hoje, que é um meia volante, né? Tá ali O, para correr, fechar espaço. Veja, a percepção do nosso amigo Arthur é que ele é um meia que é ponta. Você trouxe aqui o meia que é volante. Eu, muitas vezes, ele é o meia que faz tudo, porque ele está correndo, ele está no campo todo. Ele, cada vez, ele é o que o Christian de Souza pede para ele ser. Se hoje ele foi até ala, o Vitinho, ele é tudo. E, para mim, assim, é incrível que eu vou dar uma partida muito bem para o Vitinho, porque, para mim, hoje ele foi perfeito em todas as pequenas coisas. Ele não fez nada do que se espera de um camisa 10. Nada. Mas todas as outras coisas que ele fez muito bem. Ele fez assim de uma forma primorosa. Gostei demais da partida do Vitinho. Se sacrifica demais. Cada vez está mais claro o que é que o Christian de Souza enxerga nele. É esse jogador voluntarioso que se sacrifica em prol dos companheiros e que não está com o ego na frente do melhor funcionamento da equipe. O questão do Vitinho é: o que é que eu preciso para o Santa Cruz vencer? Hoje ser ala, hoje ele foi ala e foi bem, ajudou muito ao Matheus Vinícius ter segurança ali na defesa. Então, muito boa partida do Vitinho, gostei demais dele. Bom, partindo para o ataque, Ronald e Everaldo, né? Foram decisivos. Quais as Isso. notas? Vamos lá. Ronald e Everaldo decisivos. O Ronald aí acabou dando assistência para o Everaldo. Everaldo marcou gol, estreia dele. Para mim, pode ir também muito bem para os dois. O Ronald, ele podia até pensar um pouco menos, porque ele teve menos tempo de partida, né? Teve um momento ali que o Christian o tirou para poder recompor mais a defesa, botar o Léo Costa, mas acho que o muito bem, tanto para o Ronald quanto para o Everaldo, está bem entregue. O Ronald segue sendo o principal jogador, e eu acho que o principal esquema do Santa Cruz é 4-2-3, bola para o Ronald, e o que o Ronald faz com a bola. Ele é o jogador mais criativo desse time. Ele é o jogador aí que a gente, quando esperar algo diferente, vai ser do Ronald. Espero que seja o Everaldo daqui às próximas rodadas em diante. O Santa Cruz precisa ter esse jogador, e hoje ele demonstrou isso. Quem sabe o Santa Cruz tenha recuperado o Everaldo hoje, e essa partida muito boa sirva para coroar e faça ele entrar de vez no campeonato, porque ele pode ser muito importante para um sucesso do Santa Cruz na temporada. E o Quirino, hoje escolhido ali pro ataque, para ser o centroavante, nesse rodízio aí Vamos do lá. Christian de Souza.
Eu acho que hoje o Quirino fez a melhor partida de um centroavante desde que o Christian de Souza chegou à equipe. Muito difícil a partida do centroavante. E hoje eu se cita muito como piada sobre o Quirino que ele luta demais. Que ele é um jogador brigador, que ele está sempre correndo, ajudando na marcação. E muita gente ironiza ele dizendo que era melhor ele lutar MMA. Hoje é incrível como a partida do Santa Cruz e a forma como o time jogou, a luta do Quirino fez total sentido. O Quirino foi muito importante para as coisas do Santa Cruz darem certo. Quando eu falo do Vitinho fazendo as pequenas coisas, o Quirino faz sempre essas pequenas coisas. Obviamente ele tem uma dificuldade ali do centroavante do gol, ainda precisa, mas hoje para mim o Quirino pegou essa posição de titular com a partida que ele fez hoje. Vai uma boa partida para mim, vai o verde mais claro para mim do setor ofensivo. Ele foi o que jogou abaixo dos outros companheiros, mas ainda assim fez uma boa partida. Boa notícia para o Santa Cruz. O Santa Cruz precisa recuperar esse centroavante e tá faltando o golzinho. Quem sabe na próxima partida jogando na arena ele consiga, inclusive faça as pazes com a torcida, né? Eu acho que tá precisando demais e precisa fazer esse momento aí de sincronia entre torcida e centroavante. Centroavante é muito confiança. Quem sabe a torcida volte a dar confiança para o Quirino, principalmente depois da boa partida de hoje. Então, boa partida para o Quirino, para mim. Muito bem, vamos para os jogadores que entraram, né? Vamos começar pelo Thiago Marques e o Fabinho, né? Que foram os personagens do terceiro gol, né? Thiago Marques deu assistência, Fabinho fez o terceiro. E só o Quirino foi boa partida, o segundo verde ali, pro Quirino. E sobre os jogadores que entraram, vai essa mesma nota do Quirino, tanto para o Fabinho quanto para o Thiago Marques, que pese todas as minhas restrições aos dois jogadores, não dá para você ir diferente depois da incrível jogada do Thiago Marques e da finalização do Fabinho, que desconfio que ele quase erra. Desconfio, mas vou botar aí, pelo bom posicionamento dele, essa nota verde para o Fabinho. Que bom que ele tenha entrado e tenha não prejudicado o Santa Cruz, que ele não tenha atrapalhado em nenhum momento. Então, boa partida aí para o Fabinho. E só para terminar aí, esses jogadores que entraram, tanto o Robinho quanto o Rodrigues, assim, eles não comprometeram. Para mim, vai o sem nota para eles. Acho que dá tranquilo sem nota tanto para o Rodrigues e para o Robinho. E um sem nota para eles também é bem ok, tá? Jogadores que eram tidos como dispensados. Tinha torcedor que tinha esquecido que Rodrigues estava no elenco. Hoje teve torcedor surpreendido quando viu, oxe, Rodrigues vai entrar. De verdade, porque ele passou muito tempo sem nem ser relacionado, né? A gente pensa muito aí nessa situação. O Léo Costa também, o Léo Costa vai no razoável. O Léo Costa vai no razoável, entrou, foi correto, ajudou a manter ali defensivamente o time equilibrado. Então acho que o amarelo para o Léo Costa, espero que ele tenha mais tempo de campo e consiga ajudar a equipe mais, porque precisa. Essa posição do meio campo que faz o Léo Costa e companheiro do Pedro Favela, o ponto acho que mais urgente desse time titular do Santa Cruz de se acertar é quem é o companheiro do Favela e quem é o companheiro que vai fazer esse time jogar melhor. Muito bem, para fechar, antes do melhor em campo, Christian de Souza. Christian de Souza vai para o muito bem, e como a gente não dá melhor em campo para um treinador, né? Eu vou escolher alguém dentro de campo, mas assim, o Christian de Souza hoje foi protagonista, tá? Nessa vitória, de escolha, da forma tática, de tudo, assim, de mobilização dos seus atletas. Eu falei mais cedo que, assim, o Christian de Souza, ele mexe muito com minhas crenças do que eu acho que eu entendo de futebol, porque eu vejo em campo, eu sempre acho diferente e a resposta acaba sendo positiva, e eu respeito demais isso, que é um cara assim, ó, eu vou analisando ele como incorreto e o campo me mostra outra coisa. Então, assim, respeito demais. Eu acho que todo mundo que tem visto o Santa Cruz, do Christian de Souza, precisa respeitar demais o trabalho que ele vem fazendo no Santa Cruz. E hoje foi partida que ele tem protagonismo também, tá? Ele tem protagonismo, mas como eu
E para terminar aí, questão de melhor em campo, para mim vai Everaldo, merece esse melhor em campo. Eu fui muito crítico, eu não estava aqui no pós-jogo da última partida, mas eu critiquei bastante o Everaldo, tá? Eu achava que, assim, pô, um dos maiores salários do elenco, o jogador aí que veio dizendo que era muito identificado, que é torcedor do Santa Cruz, e demorou demais para poder estrear. Mas que bom que ele estreou no momento certo, nesse time, num jogo dificílimo, num dos maiores confrontos que vai ter nessa Série C, né? Santa Cruz e Guarani, Santa Cruz e Paysandu, para mim, são os dois maiores confrontos, então o Everaldo aparecer e estrear, entre aspas, numa partida tão grande como a de hoje, para mim merece essa estrela de melhor em campo, muito bem, gostei demais da partida do Everaldo, se multiplicando em campo e fazendo um gol importantíssimo que basicamente sacramentou essa vitória enorme do Santa Cruz no dia de hoje. É isso, né? O Santa que volta a campo contra o Ituano, tá? O jogo será no dia 4, né? Que conhecido como próximo sábado, na Arena Pernambuco. Jogo importante, né? Mais um jogo importante em casa, voltar a vencer em casa, né? Foram 2 jogos, né, sem vencer. Não venceu o Ferroviário e não venceu o Ipiranga. E contra o Ituano, que também tá ali nessa briga por G8 também, Gabriel. Exatamente, jogo perigoso, né? O Ituano aí, que sexto colocado, time do Mazola, jogo aí que o Santa Cruz precisa dar a resposta para a torcida. Eu acho que uma vitória em casa, uma vitória contundente em casa, é tudo que essa torcida está precisando. Que pese o horário muito ruim, o jogo está marcado para 21 horas, jogo na Arena Pernambuco, 21 horas, em qualquer dia é ruim demais, assim, não existe E sábado tem seleção, né? Se a seleção passar. Eu acho que ainda tem essa questão. Será que não vai adiar, não? Eu acho que vai mexer em horário, pelo menos mexe em horário. Eu acho que no mínimo mexe em horário. Mas bem lembrado que eu acho que tem jogo de seleção se o Brasil passa segunda-feira. Até por isso eu acho que esse jogo tá de 9 por isso. Tá? Deixa eu ver aqui qual seria o horário desse jogo, tá? Bom, o Brasil pega o Japão, né, nessa segunda-feira. Deixa eu ver o cruzamento aqui. Segunda fase 9 contra segunda fase 10. Seria 5 da tarde, tá? Seria no domingo, então. Pela domingo, tabela que eu estou vendo aqui, seria no domingo, segunda fase 9 contra segunda fase 10, às 5 da tarde. Então não bate, mas ainda assim é um péssimo horário, tá? Reforço que eu acho que a diretoria deve trabalhar aí para tentar facilitar minimamente a vida do torcedor, já que já ir para a arena é ruim. E nesse horário das 21 horas é pior ainda, então acho que a diretoria deve trabalhar para uma mudança de horário. Vamos ficar de olho nisso também. Muito bem, então é isso. Passada a régua aí nessa grande vitória do Santa Cruz contra o Paysandu, lá em Belém, 3-1, né? Resultado importantíssimo, deixando a equipe dentro do G8. Valeu, Gabriel Itajara. Sua mensagem final aí para a torcida tricolor. Valeu demais, Fábio. Valeu aí, Alan, aí, aqui nos trabalhos técnicos e todos os amigos que vão sempre prestigiando o nosso trabalho. Vamos embora aí, que semana que vem já estou intimando o nosso amigo Arthur a ter outro compromisso desse, igual que ele teve hoje, para garantir. Jogo em casa a gente precisa. Só para garantir, eu vou dizer, Arthur, só para garantir. O jogo é em casa, pô. Faz aquele programa de novo para fazer o no 45, só para a gente ver uma coisa, só para a gente ver. Brincadeiras à parte, valeu demais, nossos amigos aí. Vamos embora, até uma próxima. Valeu. Valeu, Gabriel. Valeu para Alan Roberto, que esteve na direção e trabalhos técnicos. Você que tá aí, deixa o like, tá? Ainda não deixou o like nesse vídeo, deixa o like. Compartilha esse conteúdo aí nos grupos, né, de torcedores do Santa, para aquele seu amigo, para aquele seu parente torcedor do Santa Cruz. Estamos aqui todos os jogos do Santa fazendo aquela análise que só o 45 minutos tem. É isso, galera. Valeu, tamo junto e até a próxima.